Boa tarde, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. No Evangelho de Mateus e de Lucas, nós vamos ter esse sermão da montanha que servirá como referência, para o nosso diálogo nessa tarde de hoje. O nosso Mestre Jesus, ele trouxe o mais belo poema de esperanças e de consolações de que a nossa humanidade já tivera acesso. Vivendo em uma época em que ainda predominava a ignorância, a sombra, tanto sob o aspecto individual quanto sob o aspecto coletivo, o nosso Mestre Jesus, ele nos trouxe uma proposta de libertação pela vivência do amor. Amor que à época era considerado um sinal de fraqueza, muitas vezes ainda associado apenas às mulheres e que deveria ser reprimido, e o Cristo veio nos demonstrar a fortaleza desse sentimento, nos concitando a perceber que o amor é capaz de aplacar uma multidão de pecados, nos concitando a compreender que o amor, ele resume todos os ensinamentos, todos os profetas, e que deveríamos buscar, portanto, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nesse sermão da montanha, o nosso Mestre Jesus, ele vai nos trazer orientações tão preciosas para que nós pudéssemos nortear a nossa vida, a nossa existência, para buscarmos passar pela porta estreita que nos levaria ao reino celestial, ao reino ditoso, ao reino de amor, de luz, anunciado pelo nosso Mestre da vida. Esses critérios orientativos apresentados pelo Cristo, eles representavam, à época, uma mudança de compreensão acerca da forma de se proceder na vida em sociedade, acerca da forma de se proceder sob o aspecto íntimo, uma verdadeira mudança de paradigmas, que, sem sombra de dúvida, torna-se mais fácil de ser compreendida com essa premissa que nos é apresentada pela doutrina espírita, que é a reencarnação, que nos concita a percebermos na condição de espíritos imortais que somos, vivenciando mais uma experiência no corpo físico, transitória, passageira, onde nós somos convidados a buscarmos realizar o nosso processo de sublimação, o nosso processo de renovação, o nosso processo de resgate das dores do passado, dos equívocos do ontem, mas também o nosso processo de construção dos acertos nessas premissas do amor, da fraternidade, da misericórdia, que devem nortear a nossa vida. Então, essas luzes que nos são trazidas pela doutrina espírita nos facilitam, por muito, a compreensão dos ensinamentos do Cristo, a compreensão dessas premissas que nos foram trazidas no Sermão da Montanha. E o nosso Mestre de amor, ao nos apresentar aquelas bem-aventuranças, ele nos conclama a perceber-nos na condição de felizardos, na condição de bem-aventurados, quando conseguirmos sermos pobres de espírito. Porque ao buscarmos sermos pobres de espírito, passaríamos então a ser filhos do nosso Pai Celestial. Passaríamos então a buscarmos nos associar às leis divinas, às leis que regem a nossa existência e darmos passos tão relevantes para a vinculação ao amor, para a vinculação à justiça, à misericórdia, que é inerente ao nosso Pai Celestial. Sermos pobres de espírito representa a necessidade fundamental para todos nós de buscarmos a humildade.
de buscarmos a simplicidade, de buscarmos sermos semelhantes às crianças, que estão sempre propensas a receber ensinamentos, a receberem orientações, a aprenderem com a vida. E todos nós, na condição de espíritos imortais, ainda imperfeitos que somos, precisamos aprender com a vida. Precisamos aprender nesse campo de relacionamento, nessa escola das almas, na qual nós nos encontramos inseridos. Então, quando Cristo nos asseverara que bem-aventurados sois os pobres de espíritos, Ele nos conclamava a buscarmos a simplicidade, a buscarmos a humildade, a buscarmos a singeleza em nossas vidas, percebendo que os títulos, as posses, elas são efêmeras, elas são transitórias, que verdadeiramente o que nós vamos levar desta existência é aquilo de bom e de ruim que nós tenhamos realizado. E que independentemente da nossa condição econômica, independente da nossa condição social, devemos buscar a simplicidade, a humildade como valor fundamental em nossas vidas. A nossa doutrina espírita, ela nos esclarece que os chamados gêneros de provas, aqueles compromissos reencarnatórios fundamentais da nossa vida, de ordinário, foram por nós mesmos elegidos. Nós mesmos que rogamos, que solicitamos passarmos por determinadas experiências no campo provacional. E dentre essas experiências se encontra muitas vezes a condição econômica que nós reencarnamos, a condição econômica que vai demarcar a nossa vida. E o Cristo ele já nos alertara que é mais difícil um rico adentrar ao reino dos céus do que um camelo passar pelaquela partezinha pequena da agulha, de forma a demonstrar como é difícil a prova da riqueza, como é difícil a prova da pessoa que se encontra em uma situação de aparente facilidade econômica. Não porque o dinheiro, a condição econômica seja algo ruim por si só. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, inclusive, ele nos retrata acerca da utilidade da riqueza, quando bem aproveitada, quando bem utilizada, como instrumento de renovação de valores sociais, como uma forma, muitas vezes, de buscar ajudar ao próximo. Mas é uma dificuldade para quem se insere nessa condição, porque isso muitas vezes favorece o orgulho, favorece a vaidade. E como o convite que é a todos nós é dirigido, é o convite da humildade, da simplicidade, a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis. Mas isso também não significa dizer que passar por dificuldades econômicas por si só nos leve a uma posição de humildade, nos leve a uma posição de simplicidade. Porque apesar das dificuldades econômicas que muitas vezes se apresentam em nossa existência, nós podemos passar por elas ainda muito orgulhosos, ainda muito vaidosos. Então, não devemos associar a condição econômica necessariamente com a humildade ou com o orgulho, porque são questões inicialmente distintas. O que devemos buscar perceber é que, independente da condição econômica em que nos apresentamos, o desafio, o convite para todos nós é buscarmos a simplicidade, é buscarmos a humildade, é buscarmos perceber que as posses, os bens que nós eventualmente detemos, eles se encontram sob a nossa responsabilidade de forma transitória e que nós devemos buscar fazer bom uso deles em direção ao próximo, à construção de uma sociedade melhor, porque é isso que se espera de cada um de nós. Então, as bem-aventuranças, elas se iniciam com esse convite do Cristo a buscarmos a simplicidade, a buscarmos a humildade. Valor este que é fundamental
para que nós possamos adquirir as demais potências, as demais virtudes que nos são apresentadas pelo Cristo nas bem-aventuranças. Então Cristo ele segue adiante, nos asseverando que bem-aventurados sois os que choram, porque serão consolados. E impõe que nós possamos fazer uma reflexão. Aqueles que são orgulhosos choram com facilidade? Normalmente não. Porque aqueles que são orgulhosos, pelo próprio orgulho, eles não reconhecem as suas fragilidades íntimas. Eles não reconhecem os desafios nos quais eles se apresentam. O orgulho, ele faz com que nós nos encastelemos como se fôssemos melhores do que somos, e apesar, às vezes, dos nossos imensos desafios, nós não conseguimos reconhecer as nossas fraquezas. Então, a humildade é um elemento fundamental para que a gente consiga chegar nesse segundo estágio, da bem-aventurança para aqueles que choram, porque seremos consolados. E aí, em relação a esse ponto, vejamos as luzes que a doutrina espírita nos concede sobre essa temática, ao nos esclarecer que na condição de espíritos imortais que somos os construtores do nosso próprio destino. Estamos agora a colher tudo aquilo que de bom e de ruim nós fizemos no ontem. Daí porque no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, que trata da temática justiça das aflições, nos é esclarecido que as dores, as dificuldades pelas quais nós passamos, ou são uma consequência dos comportamentos que estamos tendo nesta experiência reencarnatória, aquilo que se chama de causas atuais das aflições, ou são a consequência dos comportamentos, das atitudes que nós tivemos das reencarnações pregressas, que é o que se denomina de causas anteriores das aflições. Mas ao observarmos, portanto, que todas as dores, que todas as dificuldades que vivenciamos são a consequência dos nossos comportamentos ou nesta experiência reencarnatória, ou nas reencarnações pregressas, impõe que façamos uma indagação. É melhor estarmos a contrair débitos ou estarmos a buscar resgatar, reparar esses débitos, libertando-nos para os nossos voos do nosso amanhã? É óbvio que é melhor estarmos em um processo de libertação. Então é muito melhor estarmos passando pelas nossas dificuldades, pelos nossos conflitos, e com isso buscando o nosso processo de redenção para a libertação do porvir, do que estarmos em um aparente gozo dos prazeres mundanos e com isso contraindo novos débitos que nos gerarão dificuldades para o amanhã. Então, bem-aventurados seremos nós ao chorarmos, ao passarmos pelas dificuldades, porque essas dificuldades elas representam muitas vezes os nossos instrumentos de libertação. Mas sobre essa temática, a nossa doutrina nos esclarece, ainda nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que existe o chamado bem sofrer e existe o chamado mal sofrer. Em outras palavras, que o sofrimento, por si só, não representa instrumento evolutivo. O instrumento evolutivo é o amor, é a vivência do bem, é a prática da caridade. O sofrimento, por si só, não representa um processo evolutivo. O bem sofrer, ele estaria presente quando nós passamos pelas dificuldades com bom ânimo, com alegria, com resignação, com aceitação, porque isso representa a nossa fé incondicional no nosso Pai Celestial. Isso representa a nossa aceitação em relação aos desígnios divinos.
Ao vivenciarmos as nossas dificuldades com alegria, com perseverança, com bom ânimo, nós estaremos carregando a nossa própria cruz, mas sem lamúrias, sem reclamação, sem blasfêmia, sem acharmos que estamos sendo injustiçados, sem termos uma postura de vitimismo. Ao fazermos isso, estamos no nosso processo de redenção. Estamos ali no nosso processo de resgate. Estamos ali, muitas vezes, construindo a nossa libertação para o amanhã, porque as nossas dores íntimas não estão gerando dores para o próximo, porque nós não reclamamos, porque nós não blasfemamos. Então, as nossas dificuldades não estão representando uma dificuldade para o próximo. Isso significa que nós já estamos ali em um processo, pelo menos inicial, de redenção, de reparação. Mas se passamos pelas dificuldades com uma postura de vitimismo, se passamos pelos processos de dificuldade com uma postura constante de queixa, de reclamação, como se a responsabilidade fosse sempre do outro e jamais nossa, estaremos, conforme nos esclarece a nossa doutrina, mal sofrendo. Em outras palavras, estaremos sofrendo à toa. Porque todo o processo de sofrimento, toda a expiação, portanto, representa uma prova. E se nós passamos por essas situações de dificuldade reclamando, nós estamos sucumbindo na prova. Porque isso demonstra ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade. É como se a gente dissesse o seguinte, Deus está errado. Tudo que Ele programou, planejou para a minha vida está errado. Eu estou certo e Ele está errado. Vejamos a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então a doutrina espírita ela nos esclarece sobre a necessidade de eliminarmos da nossa vida essa postura de vitimismo, essa postura de acharmos que estamos sendo injustiçados, que estamos sendo incompreendidos, que não estamos sendo aceitos, que possamos assumir as nossas responsabilidades, percebendo que não são as circunstâncias externas que ditam a minha felicidade ou a minha infelicidade, é a maneira como eu olho a vida. Então, se eu passo por essas situações tormentosas, por essas situações de dificuldades que são inerentes ao nosso planeta Terra, mas com bom ânimo, com perseverança, sem esmorecer, sem uma postura de desânimo, isso me dá uma força para vivenciar essas experiências com uma nova perspectiva. E essa certeza de dias melhores facilita o nosso processo de passar por essas dificuldades que são inerentes a este mundo, que são inerentes ao estágio em que ainda nos encontramos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vejamos que a época do Cristo ainda se tinha uma postura de maior virulência, de maior agressividade do que nos dias atuais. Se imaginava que se uma pessoa fosse agredida, ela deveria revidar ainda de maneira mais forte, para que através do medo, do temor, outras condutas semelhantes não voltassem a acontecer. E se imaginava, portanto, que a fortaleza estivesse na violência, na agressividade. E o Cristo ele veio nos conclamar a buscarmos perceber que a fortaleza ela se encontra na mansidão. Porque ao buscarmos a mansuetude, nós estaremos buscando vencer a nós mesmos. Vencer os nossos ímpetos, vencer os nossos impulsos, vencer ainda essas reminiscências do homem velho do passado, para que possamos dar ensejo ao homem novo do amanhã. Mas, para que possamos fazer isso, impõe que observemos a vida dentro dessa perspectiva que nos apresenta a nossa doutrina espírita. Percebendo que nós estamos em nosso planeta Terra
de forma transitória, de forma passageira. Que nós temos compromissos, como nosso amigo Marcão nos asseverou, nesse campo de relações, nesse campo da materialidade. Nós temos compromissos nessa ordem, mas nós não devemos ser levados pelos valores sociais, pelos valores mundanos. Impõe que assumamos a responsabilidade da nossa vida no sentido de elegermos as prioridades, de elegermos aquilo que nós consideramos como essencial para nós, no nosso campo íntimo. E nesse sentido, devemos perceber como a violência, a agressividade devem ser eliminadas do nosso campo íntimo. Como devemos nos esforçar para buscarmos a mansuetude, para buscarmos a calma, a serenidade, que são elementos fundamentais, que devem caracterizar a cada um de nós nesse porvir, nesse amanhã que se anuncia diante dos nossos olhos. Percebemos que estamos vivenciando aquele grande momento da chamada transição planetária. E conforme nos esclarece a nossa doutrina, mais especificamente lá no livro da Gênese, no seu capítulo 18, nesse mundo de regeneração que se anuncia diante dos nossos olhos, os chamados espíritos embrutecidos, os chamados espíritos endurecidos, aqueles que fazem o mal pelo mal, não mais poderão reencarnar em nosso planeta Terra. Aqui apenas permanecerão aqueles que estão comprometidos com o bem, que estão buscando no seu dia a dia o seu processo de renovação, o seu processo de reforma íntima. E esse nosso processo de renovação, esse nosso processo de reforma íntima nos conclama à mansuetude, nos conclama a buscarmos vencer a nós mesmos. Volto a mencionar os nossos ímpetos, os nossos impulsos, as nossas tendências, mas se percebermos que essas são heranças ancestrais que devem demarcar o nosso passado, mas não devem mais estar tão presentes no nosso dia a dia. E nesse sentido, a disciplina, a força de vontade, a perseverança são elementos tão fundamentais para que possamos vencer a nós mesmos. No nosso livro dos Espíritos, lá na questão de número 919, quando se indaga sobre o meio prático mais eficaz para o progresso, a resposta que nos é dada é que perpassa necessariamente pelo autoconhecimento, porque precisamos conhecer esse grande desconhecido que somos nós mesmos. Precisamos buscar fazer os nossos exercícios de reflexão para identificarmos em quais situações ainda se apresentam os nossos ímpetos de agressividade. Em quais situações se apresentam ainda os nossos impulsos de revidar na mesma moeda? Porque uma vez que nós conseguimos identificar quais são essas nossas situações problemas, quais são os gatilhos, muitas vezes, que nos conclamam a determinadas posturas, nós poderemos então ter um olhar mais alerta diante da vida, para ao passarmos por essas situações, passarmos com maior disciplina, buscarmos ali a oração, a prece, esses elementos que são tão fundamentais na nossa vida, as leituras edificantes, para estarmos mais fortalecidos para estas situações de desafio. Percebendo que nós não poderemos afastá-las de nossa vida, nós não podemos afastar o cálice, mas nós precisamos saber vivenciar essas situações, desafios, com a nova perspectiva, observando que nenhum de nós reencarnou para errar. Nós reencarnamos para acertar, para recomeçarmos e fazermos agora diferente. Mas para fazermos diferente, há necessidade de identificarmos onde precisamos fazer diferente,
onde se encontram os nossos maiores desafios, onde se encontram as nossas maiores responsabilidades. E, portanto, esses ímpetos que muitas vezes nós não exteriorizamos, mas que remanescem no nosso campo íntimo, na nossa casa mental, no nosso campo das emoções, representam lixos emocionais que nós precisamos eliminar, porque isso nos adoece e isso nos causa mal. A gente fica reverberando no nosso campo íntimo esses nossos impulsos, essas nossas tendências, imaginando que ao não exteriorizarmos não tem maiores problemas, mas tem, porque isso nos causa profundos dissabores. E precisamos identificar, portanto, onde é que estão esses nossos maiores gatilhos, essas nossas maiores dificuldades, para irmos tendo, através de uma disciplina, através de um olhar mais esclarecido sobre a vida, tendo uma nova postura para vivenciarmos as situações, construindo sempre um olhar de compreensão, construindo sempre um olhar de aceitação. Um olhar onde nós identificamos que essas diferenças que perpassam a nossa vida em sociedade, elas são instrumentos fundamentais para o nosso progresso. Elas são instrumentos fundamentais para que um possa buscar ajudar o outro. E que essas diferenças, portanto, elas não devem nos excluir, mas devem sempre nos aproximar. Bem-aventurados sois os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Essa assertiva do Cristo, ela é tão fundamental em nossas vidas, porque para que nós possamos obter misericórdia, nós precisamos aprender a ser misericordiosos. E como somos espíritos ainda cheios de falhas, de equívocos, nós precisamos da misericórdia do nosso Pai Celestial diariamente, porque erramos bastante. E para obtermos essa misericórdia do nosso Pai Celestial, precisamos aprender a ser misericordiosos. Ou seja, precisamos aprender a ser tolerantes, compreensivos, percebendo que todas as vezes que nós temos uma postura diante da vida muito dura, muito inflexível, no sentido de acharmos que somos os senhores da razão, que nós somos os moralistas para ditarmos os costumes, os hábitos dos outros, todas as vezes que nós temos essa postura diante da vida, nós não somos duros apenas para com o próximo, nós também estaremos sendo muito duros para conosco. Porque da mesma forma que nós julgamos, nós somos julgados. A nossa doutrina espírita, ela nos esclarece que as leis divinas, elas se encontram gravadas na nossa própria consciência. E da mesma maneira como nós compreendemos que essas leis se aplicam ao outro, essas leis que estão na nossa consciência se aplicam também em relação a nós mesmos. Então, se nós somos muito duros, muito intolerantes para com o outro, essa dureza, essa intolerância não é apenas para com o próximo, é também para conosco. E nós precisamos da tolerância, nós precisamos da compaixão, não é apenas para com o próximo, é para conosco também, porque nós erramos corriqueiramente. E quando erramos, nós precisamos aprender a nos perdoar. Nós precisamos aprender a desenvolver um olhar de alto amor que nos permita seguir em frente, percebendo que o único caminho verdadeiro para a reparação é fazer o bem onde antes nós estávamos equivocados. Mas se a gente é muito intolerante para com o outro e, consequentemente, é muito intolerante para conosco, a gente fica preso no erro, a gente fica preso no defeito, no equívoco. A gente passa a desenvolver ali um sentimento de culpa que nos aprisiona ao passado. E por ficarmos aprisionados ao passado, a gente não consegue seguir adiante. E ali entra em um processo, muitas vezes,
difícil de ser explicado racionalmente, mas que é muito corriqueiro em nossas vidas, que é como se fosse uma situação de curto-circuito, onde a gente erra, se sente culpado. Mas por não nos perdoarmos, erramos novamente, nos sentimos culpados novamente. E com isso a gente não consegue sair do erro, culpa, erro, culpa, erro, culpa. Quando o convite é olhar para frente, buscar através de um processo de auto-amor, de auto-perdão, utilizar das nossas potencialidades íntimas para fazer o bem, e através do bem, ir nos libertando dos nossos equívocos, das nossas falhas. Então o Cristo ele nos conclamara a buscarmos ser misericordiosos, porque é através da misericórdia que nós temos uns para com os outros, que nós obteremos a misericórdia do nosso Pai Celestial. Percebendo que esta misericórdia é o elemento fundamental para nós exercitarmos o perdão no campo das nossas relações, para que nós possamos exercitar a indulgência, a benevolência, como esses elementos fundamentais a compor a caridade, esse hino fundamental da nossa doutrina espírita. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados seremos nós, portanto, quando conseguirmos eliminar do nosso campo íntimo o orgulho, o egoísmo. Quando nós conseguirmos florescer em nosso campo íntimo o aspecto da moralidade, o aspecto da amorosidade, que permitirá acender em nós uma área do espírito que está muito pouco florescida, porque já somos caracterizados por sermos relativamente evoluídos na área da intelectualidade, na área da sabedoria, mas estamos dando ainda os primeiros passos no campo da moralidade, no campo do amor. Daí porque, como nos esclarece o nosso Livro dos Espíritos, lá na questão de número 10, nesse estágio em que nos encontramos, ainda nos falta um sentido, que é esse sentido do amor, para que possamos compreender o nosso Pai Celestial em toda a sua grandeza. A gente não consegue ainda penetrar nos desígnios divinos por conta de não termos o nosso coração puro, por conta do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que ainda nos aprisionam na condição de espíritos imperfeitos, de espíritos endividados que somos. E percebendo, então, que essa escola da vida é um educandário para todos nós, devemos perceber que os nossos grandes desafios no momento atual se encontram justamente nessa área da amorosidade, nessa área da moralidade, nessa área dos sentimentos, nessa área do esforço que precisamos fazer para cumprirmos com os nossos deveres, com as nossas obrigações, porque já somos muito bons em exigir os nossos direitos. Precisamos agora aprender a cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações, sobretudo no campo da moralidade, porque a gente não consegue fazer ainda o básico, a gente não consegue fazer ainda o mínimo que se espera de cada um de nós. E para que possamos sair da condição de espíritos imperfeitos e passarmos para o estágio subsequente dos espíritos bons, não é pela área da intelectualidade, não é pela área da sabedoria, da ciência, é pela área do amor, é pela área da moralidade. E lembrando que o Cristo nos asseverara que a quem mais foi dado, mais será cobrado, importa que percebamos as responsabilidades que nós, espíritas, temos. Porque esse manancial de luzes que nos são fornecidas não podem permanecer apenas no nosso campo da intelectualidade.
no nosso campo racional, no nosso campo cognitivo. Impõe que nós consigamos transplantar esse manancial de conhecimentos para o nosso campo dos sentimentos, para o nosso campo das emoções, para que isso permita ressignificar as prioridades das nossas vidas, para que isso permita uma maneira diferente de nós vivenciarmos a nossa existência, para que nós saiamos muitas vezes de uma postura que ainda é muito comum em nós outros, que é uma postura de indiferença, como se as dores, como se os dramas que são inerentes à nossa sociedade fossem problema dos outros, para que nós possamos nos comprometer com os ensinamentos do Cristo, no sentido de buscarmos fazer a nossa parte, nos ambientes, nos locais em que estejamos inseridos, mas termos uma postura colaborativa, de querermos fazer algo, de alguma maneira buscarmos sermos úteis, buscarmos ajudar, buscarmos atender, portanto, aquele lema fundamental da nossa doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. De buscarmos, portanto, nos vincular a essa premissa fundamental, que é a vivência do bem pelo bem, que é a prática do amor pelo amor, porque é isso que permitirá o nosso florescer íntimo. É isso que permitirá, passo a passo, buscarmos limpar as nossas nódoas íntimas, buscarmos nos libertar do orgulho, do egoísmo, de uma postura de indiferença, para, enquanto valor fundamental da vida, aspirarmos à pureza de coração, aspirarmos, esse ideal fundamental em nossa existência. Bem-aventurados seremos nós quando nos sentirmos injustiçados, porque obteremos a justiça divina, percebendo que todas as vezes em que nos sentirmos injustiçados, que nos sentirmos perseguidos em nome da justiça, devemos reconhecer que nada acontece por acaso e que, se estamos verdadeiramente certos, que confiemos na misericórdia, na justiça do nosso Pai Celestial e que possamos então aspirar nesse porvir, nesse amanhã, o verdadeiro ideal de amor, o verdadeiro reconhecimento sobre os esforços que estamos fazendo para suplantar as nossas desditas, os nossos conflitos íntimos, mas que saiamos de uma postura de belicosidade, de agressividade, uma postura onde a gente olha a vida como se a vida se resumisse a essas experiências materiais nas quais nós nos encontramos inseridos. Quando a gente lê aquele livro tão precioso, A Caminho da Luz, ele nos conclama a observarmos que a gente pode olhar a história da humanidade por um aspecto da horizontalidade. E ali parece que existe uma sucessão de atos que não teriam muita lógica. Mas se a gente olha a história da humanidade por uma ótica vertical, nós vamos perceber que no leme se encontra o nosso governador do nosso planeta Terra, o nosso Mestre Jesus Cristo. E que nada, portanto, acontece por acaso. E que nós devemos confiar na misericórdia, na justiça do nosso Pai Celestial. E que, se estamos aparentemente passando por situações difíceis, entre aspas, como se estivéssemos sendo injustiçados, que possamos perceber que, como nada é por acaso, de alguma maneira eu contribuí para essa situação na qual eu estou inserido. E para que eu verdadeiramente me liberte dessa situação, só há o caminho do amor, só há o caminho da vivência do bem, só há o caminho da resignação, da aceitação, porque a rebeldia, a queixa, a reclamação vão apenas aumentar as minhas dificuldades, vão apenas potencializar esses problemas, essas desditas,
nas quais nós nos encontramos inseridos. Bem-aventurados sois os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados seremos nós quando de alguma maneira, quando de alguma forma, buscarmos colaborar com a providência divina. Buscarmos de alguma maneira transmitirmos uma palavra de amor, uma palavra de aconchego, de conforto, para aqueles com os quais nós nos encontramos inseridos. Nos lembrando de uma palestra do nosso Jorge Elahá na Jornada Espírita aqui desse ano, do Francisco, onde ele nos afirmara que a maior caridade, a caridade inicial que nós devemos buscar realizar é no nosso seio familiar. Então, bem-aventurados seremos nós quando conseguirmos no nosso campo familiar sermos pacificadores, sermos instrumentos ali para a renovação dos hábitos, renovação dos valores. Bem-aventurados seremos nós quando assumirmos também os nossos compromissos, as nossas responsabilidades na nossa vivência social, na nossa vivência profissional, percebendo que essa nossa casa espírita, essa nossa doutrina espírita, ela serve para alimentar os nossos bons propósitos. Ela serve como se fosse para encher as nossas baterias fluídicas, para que quando daqui saíssemos robustecidos, alimentados pelo nosso bom ânimo, mas percebendo nós que, em regra, os nossos maiores desafios não se encontram dentro da casa espírita. Em regra, os nossos maiores desafios se encontram fora da casa espírita. Então, para buscarmos esse adjetivo, para buscarmos esse valor de sermos pacificadores, não vai ser com o discurso, não vai ser com a palavra, vão ser com os nossos esforços para darmos o exemplo de resignação, o exemplo de aceitação, de tolerância, de compreensão, mas buscarmos algo que é tão difícil ainda nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, que é a coerência entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos, que é a coerência de termos uma palavra única, uma forma de agir única em todos os ambientes, em todos os locais em que estejamos inseridos. Isso para nós é um desafio? É, mas percebemos a necessidade de cumprirmos esse desafio. Percebemos a necessidade de não agirmos mais com uma postura de falso moralismo, de buscarmos repreender, de buscar apontar o defeito dos outros. Não. Esse não é o objetivo nosso. O objetivo nosso é a nossa reforma íntima. O objetivo nosso é a nossa renovação, é a nossa transformação moral. É buscarmos ser a cada dia um pouco melhores do que éramos no ontem. E para fazermos isso, a postura para com o próximo não é de julgamento. A postura para com o próximo é de amorosidade, é de fraternidade. Para conosco, devemos ter bastante disciplina, devemos ter muito cuidado, muita cautela, porque errar é muito fácil. Então, se a gente não tem muito cuidado, a gente se equivoca mesmo. Então, temos que ter muito cuidado, muita disciplina para conosco. Mas para com o próximo, é tolerância, é compreensão, é compaixão, percebendo que a gente não conhece a realidade por completo daquele espírito, que não cabe a nós julgar a quem quer que seja, cabe a nós amarmos, cabe a nós construirmos essa postura de solidariedade, de fraternidade uns com os outros. Seguindo esses ideais, esses valores apresentados e vivenciados pelo nosso Mestre Jesus, nós vamos então nos esforçar para alcançarmos aqueles objetivos que foram por Ele traçados, para buscarmos ser o sal da terra, para buscarmos ser a luz do mundo.
O Cristo escolhera aqueles espíritos que serviriam como apóstolos não por acaso. Porque se a gente observa o exemplo dos apóstolos, nós perceberemos que no início das suas atividades, eles tinham as suas falhas, eles tinham os seus equívocos, os seus deslizes, eles tinham uma compreensão sobre os ensinamentos, uma incompreensão sobre os ensinamentos do Cristo, mas com muito bom ânimo, com muita perseverança, com muita boa vontade, eles realizaram os seus processos de sublimação. Eles conseguiram ser o sal da terra, a luz do mundo. Eles conseguiram florescer os ensinamentos do Cristo. E assim como os apóstolos fizeram esse processo de renovação em si próprios, nós também podemos fazer isso. Mas para que possamos nos libertar dessas nossas desditas, desses nossos equívocos do ontem e darmos ensejo ao homem novo do amanhã, precisamos querer mudar. Precisamos ter a vontade de mudar. Porque nós podemos passar pelas maiores dificuldades, pelos maiores conflitos. Se não quisermos mudar, por hora não mudaremos. Vai chegar o momento em que vamos nos curvar às dores, mas por hora não mudaremos. Para que possamos sair dessa situação de vinculação aos conflitos, aos equívocos, aos nossos problemas, precisamos desejar dar passos em direção a um novo caminho. E o momento ideal para cada um de nós chegou. Porque com essas luzes que nos são dadas pela doutrina espírita, por essas imensas oportunidades que temos no nosso dia a dia, os momentos são chegados para cada um de nós. Mas para que possamos abraçar esses momentos, precisamos assumir as nossas responsabilidades. Precisamos identificar adequadamente essas premissas, esses critérios orientativos que nos foram trazidos pelo Cristo, para que verdadeiramente identifiquemos a direção que devemos seguir. Impõe, então, que façamos os nossos esforços no nosso campo íntimo, para abraçando esse ideal de amor, no nosso campo de relações, na nossa vivência diuturna, possamos ir dando esses passos que são tão necessários e tão fundamentais para nos libertar dos conflitos do ontem e darmos ensejo ao amor que será a tônica do nosso amanhã. Muita paz, assim seja.